Senhor Jesus, Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti por essa comunhão, ó, por essa palavra, ó, sobre os ministros da nova aliança. Senhor, nós somos gratos a Ti por o Senhor estar nos incluindo, Senhor, nessa bênção. Ó Senhor Jesus, ó, precisamos do Senhor. Vem nos ajudar dia a dia a continuar avançando e, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ó, te servir conforme o Teu querer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Amém, amados? Aleluia. Amém, amados. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Amém? Oh, Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa e quiserem acompanhar, aleluia, viu? Oh, Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Sim. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, Sim, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. amém. E 2 Coríntios 3, do 5 ao 6, que diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Sim. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, Aleluia. o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Sim. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. E 2 Coríntios 4, 7. Aleluia. Ó Senhor Jesus, aleluia. temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia, né? Esses versículos são os versículos da leitura bíblica, né? Que introduzem a palavra. Bem, amados? E o título dessa mensagem, né, dessa palavra, a segunda semana, é os ministros da nova aliança. Amém? Louvado seja o Senhor. E o que é mais rico é que essa semana do alimento diário começou para nós com uma pergunta, não foi? Oh, Senhor Jesus, aleluia. E foi uma pergunta cheia de amor, né? Cheia de amor da parte do Senhor para nós, amados. E o que é rico é porque o Senhor, Ele faz essa pergunta, irmãos, e é uma pergunta inclusiva, não é? Querendo nos incluir nesse ministério, querendo nos incluir nesse serviço a Ele e, consequentemente, alcançaremos um prêmio por estarmos incluídos e estarmos fazendo a vontade do Senhor. A pergunta é: posso contar com você? Amém? Aleluia? É ou não é uma pergunta cheia de amor, né? E o que é rico é que eu creio que o Senhor hoje pode contar conosco, amados, não é mesmo? Louvado seja o Senhor, porque o Senhor hoje tem um grupo de pessoas nessa cidade que Ele pode contar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Samuel, tá? 3:10. Capítulo 3, versículo 10, vai falar o Senhor chamando Samuel, né? E da mesma forma que um dia Ele também nos chamou, amém? Para nos incluir nesse ministério. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel 3:10 diz assim, irmão. Sim. Veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Sim. Samuel, Samuel. Este respondeu: Sim. fala, porque o teu servo ouve. Amém. Ele chamou Samuel, né? E mais adiante, né? A gente viu que Samuel aceitou esse chamado, amém? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu creio que o Senhor também vai enviar a cada um de nós, amém? Aleluia! Aqueles que estão cheios de encargo, né? Mesmo nesse período agora que não estamos podendo sair de casa, as reuniões têm sido online, mesmo assim, irmão, nós estamos cheios de encargos, cheios de desejo para sermos enviados, né, para as praças, para as casas dos irmãos, para termos comunhão, para cá também as pessoas que tínhamos visitado. Louvado seja o Senhor vai ser conosco, amém, amados?
Louvado seja o Senhor. Nós ainda vamos ler agora Mateus 19, Amém. Versículo 27 até o 30. Aleluia. Mateus 19, amém? Versículos 27 ao 30. 27 ao 30, amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Sim. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Sim. Que será, pois, de nós? Sim. Jesus lhes respondeu: Aleluia. em verdade vos digo, Sim. que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Sim. também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sim. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e Sim. herdará a vida eterna. Sim. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Sim. Vai ler Marcos também? Não, só esse mesmo. É rico porque Pedro faz essa pergunta ao Senhor, né? E nós que deixamos casas, né? Pais, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, né? Esposa, campos, né? E é rico, amados, porque a gente sabe que deixar aí não significa abandonar, né? Deixar aí é que nós estamos dando a primazia ao Senhor, amém? O Senhor, Ele tem a primazia entre nossos familiares, amém? Aleluia, os irmãos estão entendendo, né? Nós damos a primazia ao Senhor. Se for para nós irmos para a reunião, né? Do que ficar conversando com nossos familiares em casa, a gente vai para a reunião, amém? Se for para a gente ir para uma conferência e vai ter um almoço no domingo aqui em casa, irmãos, vamos para a conferência, amém? Por que isso? Isso mostra que o Senhor tem a primazia em nossa vida. Nós não podemos abandonar nossos pais, nossos filhos, irmãos, esposa, claro que não. Eles têm todo o nosso respeito, mas com relação ao Senhor, Ele tem a primazia, amém? E o que é rico é que falou no finalzinho do versículo que muitos, os últimos serão escolhidos, né? E é rico porque lá em Mateus 20, na parábola da vinha, mostra que lá na 10ª hora tinha alguns ali que estavam desocupados na praça, e o Senhor os contratou também, amém, amados? E você sabe quem é esse que estava desocupado na praça? Exatamente, éramos nós, aleluia! E o que é rico é que quando o Senhor veio prestar contas com aqueles seus trabalhadores, né, que Ele tinha contratado desde a primeira hora, né, até a hora 9ª, quando Ele veio prestar contas, Ele pagou igualmente, amém? E nós vamos receber o mesmo galardão que os profetas receberam, que outros irmãos depois vieram e muitos foram mártires, né? Deram sua vida. Por isso, irmãos, que tudo que nós fizermos hoje, né, em prol do Evangelho, em prol do avanço do Evangelho, em prol de apressar a vinda do Senhor, irmãos, é válido, amém? O prêmio é grandioso. Senhor Jesus, nós louvamos o Senhor, amados, porque a vinda do Senhor está próxima e Ele vai nos premiar, amém? Ele vai nos galardoar. Por isso que vale muito a pena, irmão, pagar o preço hoje. Ó Senhor Jesus, aleluia. Amém, amados? Agora vamos abrir em João, Sim. capítulo 5, versículo 39 e 40. Aleluia. João Ó 5. Senhor Jesus. Aleluia. João 5, 39, versículo 39 a 40. 40, sim. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Sim. E são elas mesmas que testificam de mim. Sim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Sim. É rico porque os fariseus, eles iam até o Senhor, mas não era para ter vida, né? Só que nós, no nosso caso, nós precisamos ir até o Senhor, amados,
para termos vida. Amém? Quando vamos até a Bíblia, nos dias de hoje, não vamos apenas para nos tornar meros conhecedores da palavra, não. Nosso desejo, irmãos, é conhecer o Senhor. Amém? Ter intimidade com Ele, né? É rico porque o Senhor deseja ser íntimos nosso. Como nós somos o nosso cônjuge, Ele também deseja ter intimidade conosco. E Ele deseja, irmão, contar tudo para nós. Tudo que Ele vai fazer, tudo que está relacionado ao seu plano, Ele deseja contar para nós, ter comunhão. Só que muitas vezes a gente só quer ir ao Senhor para adquirir conhecimento, pedir algo, mas não vai para ter vida, né? E o nosso intuito principal em ir até o Senhor, amados, não é nenhum outro, mas é adquirir essa vida, ganhar mais vida. Ó Senhor Jesus, porque essa vida é o que vai nos transformar, é o que nos vai fazer mais e mais crescer. E é isso que nós necessitamos, amados. Ó Senhor Jesus, nós não necessitamos de bênçãos materiais, amém? Necessitamos, amados, de bênçãos espirituais, amém? Eu creio que se o Senhor nos abençoar espiritualmente, nós vamos reinar, amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora vamos abrir em 1 Coríntios 2:9. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Senhor Jesus, o que o Senhor tem preparado, irmãos, para nós, como fala esse versículo aí de Coríntios, o apóstolo Paulo ele descreve dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós, tá vendo? Para nós, irmãos, é algo grandioso, né? É algo grandioso. E o que é mais rico é que na sequência do versículo fala que Ele nulo revelou pelo Espírito. Amém? Ele nulo revelou pelo Espírito, amados. Quanto mais nós desfrutamos das profundezas de Deus, mas nós conseguimos ver a pontinha do iceberg e vemos o quanto de riqueza, o quanto de maravilha o Senhor tem preparado para nós. Amém? É rico porque o mundo não consegue ver dessa forma, mas graças ao Senhor Ele tem nos revelado, amados, o que Ele tem preparado para nós. Amém? Por isso vale muito a pena, tá? Vale muito a pena se consagrar, se guardar isso para os jovens hoje também. Se guardem, jovens, para na vinda do Senhor você ser galardoado. E se o Senhor demorar mais um pouquinho, vai dar tempo de você casar, construir sua família, mas se guarde nos dias de hoje. E com certeza você vai ser abençoado. Quanto aos amados irmãos, vamos nos guardar, né? Guardar de todo tipo de pecado, né? Todo tipo de coisas que nos impede de ter mais comunhão com o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia. Agora vamos abrir em Filipenses 3, versículo 8 a 9. Esse versículo é muito rico, né? Filipenses 3, 8 e 9, amados. Louvado seja o Senhor. Sim, deveras considero tudo como perda, Sim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, Sim, meu Senhor, sim, por amor do qual perdi todas as coisas Sim, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, Sim, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, Senhor Jesus. a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Como eu falei no iceberg, Paulo viu a pontinha do iceberg também. E quanto mais ele avançava, ele via mais. E é rico porque quanto mais você passa a ver, tocar nas maravilhas do Senhor, tocar na sua vida, conhecer mais o seu plano, amado, você fica disposto a considerar tudo como refúgio. Não é mesmo? O que é um refúgio? Né? Quando eu era menino, os irmãos que estão me ouvindo e me vendo, vão lembrar também que eles devem ter brincado, né? De bater figurinha. Então você não batia aquela figura que você tinha só uma, né? De forma alguma. Mas a refúgio que você tinha 3, 4, irmão,
Quando você abria o chiclete, né? Que vinha ele, você, rapaz, de novo, né? Aí você ia tentar ganhar outras e perder aquelas refúgio por outras figuras inéditas que você não tinha, né? Por isso que Paulo considerava tudo como refúgio, irmão, tudo sem valor. Amém? A gente precisa considerar, irmãos, tudo sem valor. Por quê? Por conta de quê, Cleide? Como fala o versículo aí? Para ganhar mais de Cristo Para e ser ganharmos achado mais de nele. Cristo e ser achado nele. É uma coisa rica. Amados, se eu não acho algumas coisas do meu dia a dia refúgio e por isso eu deixo de ganhar mais a Cristo, amados, eu estou fazendo uma troca louca, uma troca sem sentido. Amados, o que nós temos a ganhar é algo eterno. Já tocou nisso? É algo eterno, é algo que os nossos olhos ainda não viram, mas o nosso espírito sim. Por isso vamos investir nisso, amém? Vamos considerar tudo como refúgio, irmãos, por conta de ganhar mais a Cristo, amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Amém. Marcos 10, 45, amados. Aleluia. Ó Senhor, né? Jesus. Amém. Marcos 10, 45 diz assim, irmãos. Sim. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. É rico porque o Senhor certa vez vinha caminhando com os discípulos e eles perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino, né? O Senhor disse: olha, se você quer ser o maior, seja o menor. Amém? Se você quer ser o maior, sirva, né? Sirva aos demais. E nesse texto aí, né, Cleide? Senhor Jesus. Como é que diz mesmo? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é rico, amados, porque o Senhor, Ele não dá um exemplo simplesmente na palavra falando. Ele dá o exemplo na prática. A gente sabe o que aconteceu com o Senhor, não é mesmo? Há 2000 anos atrás. Então, o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, Ele não veio para ser servido. Amém? Mas veio para servir e ainda mais dar a vida, irmãos, por nós. Que maravilha! Por isso, amados, eu estou mais disposto a dar minha vida, desgastar minha vida, para salvar mais pessoas, né? Quanto mais nós nos dermos pelas pessoas, irmãos, pessoas vão ser salvas, vão ganhar o Senhor. Igual no passado próximo, pessoas se deram por mim e por você. Não foi assim? Pessoas saíam de suas casas e iam até a sua casa, lhe procuravam no trabalho, te ligavam, tudo isso para levar a Cristo. E hoje, nosso papel hoje, como ministro da nova aliança, é levar Cristo até as pessoas. Amém? Levar essa salvação maravilhosa até as pessoas. E graças ao Senhor tem nos dado, irmãos, muita incumbência disso, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Vamos avançar, tá? Aleluia. Vamos abrir em Lucas, irmãos, 12, versículo 31 e 32. Amém. Lucas 12, 31 e 32. Aleluia. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Sim. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. Aleluia. Só iníciozinho aí. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Lá em Mateus tem esse versículo, né? Mateus 16, 25. Só que em Lucas tem alguns aspectos, né? É rico porque em Lucas fala que nós devemos buscar o reino, né? E negar a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Essas coisas nos são acrescentadas. Que coisas são essas? São nossas necessidades. Amém? Você tem necessidade, eu tenho necessidade, todo ser humano tem necessidade. Então, quando nós buscamos, irmãos, o reino, o que é que acontece? Nós passamos, o Senhor passa a cuidar de nossas necessidades. Amém? Ó Senhor Jesus, é maravilhoso. É maravilhoso. Certa vez, um amado irmão,
Ele estava com muito desejo de comer uma lasanha. Muito desejo. Você vê como o Senhor é fiel nas pequenas coisas. E falou com a esposa para comprar o material, tá, para fazerem essa lasanha no domingo. E é rico porque na reunião da quinta-feira, o irmão passou o encargo dele sair para pregar o evangelho, para visitar outras cidades no domingo. E quando chegaram em casa, amor, não vai dar para fazer a lasanha, a gente vai ter que pregar o evangelho, mas amém, amém. Próximo domingo a gente faz. Irmãos, eles foram pregar o evangelho e nessa cidade que eles foram, né, os irmãos foram separados para acho que 4 cidades. E a cidade que ele foi já tinha pessoas contatadas já. E eles foram visitar as pessoas e tal. Irmãos, eles chegaram numa casa, o pessoal estava muito aberto. E leram a Bíblia, falaram do Senhor, das maravilhas. E o pessoal fazendo perguntas, muito interessado. Chegou a hora do almoço, ó. Irmãos, e a família, o casal, fez questão que eles almoçassem com eles. E eles, para não fazer a desfeita, né? Irmão, a gente almoça com vocês sim, com certeza. Irmãos, quando eles sentaram à mesa, o que é que tinha lá? Claro, tinha arroz, né? Tinha uma salada, tinha outros itens que eu não me lembro, não me recordo, mas tinha a lasanha. Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Por isso, amados, nas pequenas coisas, vamos nos dar mais para o Senhor. Vamos nos consagrar mais a Ele. Em prol desse reino, irmãos. O Senhor deseja estabelecer seu reino aqui na terra. E Ele conta conosco, amém? Olha, não vamos esquecer da pergunta do início, né? Posso contar com você? Não é isso? Eu posso anotar aqui seu nome, Eduardo? Ele pode, Senhor. Pode sim. Anote meu nome, né? Então, irmão, nós precisamos nos dar pelo Senhor, pelo reino, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades serão supridas, irmãos. Vamos deixar todo tipo de preocupação, né? Ansiedade de lado e vamos mergulhar de cabeça no reino. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém, amados. Agora vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22, dos versículos 24 ao 27. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Sim. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Verdade. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Verdade. E aquele que dirige seja como o que serve. Sim. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Oh, Senhor Jesus. Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Oh, Senhor, amém. E também vamos ler João 13, do Sim. 1 ao 5. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. João, Evangelho de João. João 13, do 1 ao 5 diz assim, irmãos. Sim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de Sim. passar deste mundo para o Pai, Sim. tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Aleluia. levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima Sim. e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Sim. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Oh, Senhor Jesus. Esse texto é muito rico, porque eles estavam prestes ali a comer a Páscoa, né? E antes da crucificação, e o Senhor ceiou com eles ali na Páscoa, não é? Antes mesmo dele ter instituído a sua mesa, não é mesmo? E o que é rico é que
o Senhor falou novamente que entre os que estão sentados à mesa, ele não é o que está sentado à mesa, é o que está servindo, né? Senhor Jesus. Então, irmão, o Senhor, essa semana temos sido muito encorajados a servir, não é mesmo? A não só esperar que os irmãos nos sirvam, né? Mas nós servimos os irmãos, amém? E é rico porque o Senhor, ele fala isso e pratica, não é mesmo? E aí, irmãos, a gente sabe que naquela época havia uma prática normal, que nas casas onde chegavam visitantes ou até pessoas da família, né? Os servos vinham a lavar os pés, né? E depois de lavar ali, tal, secava com muito carinho naquela época. Porque as pessoas naquela época não tinham sapato fechado, né? Eles andavam numa espécie de sandálias. E como eles caminhavam muito a pé, irmão, e suavam, né? E o pé ficava sujo ali entre suor e poeira, não é isso? E aí, o Senhor, irmão, naquele momento, né? Deixou todos ali, espécie de estarrecidos, né? Quando viram o Senhor se ajoelhando ali, irmãos, e lavando aos pés um por um. Já pensou? Irmãos, como o Senhor é maravilhoso. Ele lavou até mesmo os pés de Judas Iscariotes, não é mesmo? Ele sabia que Judas estava para traí-lo. Mesmo assim, eu creio que ele não lavou diferentemente os pés de João e os pés de Judas, irmãos. Pelo contrário, ele deve ter lavado todos eles, né, com muito amor. Ter secado, né, com a toalha que ele estava ungido, né? E ali secou, cingido, perdão. E ali ele secou, né, os pés de cada um deles, irmãos. Irmãos, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor mostra para nós, através de experiências, como viver a vida cristã de forma prática, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, não é mesmo, amados? Ó Senhor Jesus, vamos avançar ainda mais, né? Senhor Jesus. Bem, amados, vamos abrir a Bíblia agora em Lucas, Sim. Capítulo 1, versículo 38. Senhor Jesus. Lucas 1, 38 diz assim: 1, 38, aleluia. Disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que Sim. se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ó Senhor Jesus. Interessante, irmãos, que Maria, a mãe de Jesus, ela era uma serva. Amém? Ela era uma serva do Senhor, amados. E é rico porque ela é uma pessoa muito temente a Deus, a Maria, não é mesmo? E é uma pessoa que, pelo seu testemunho de vida, é uma pessoa que ela amava servir a Deus, ela amava a Deus, irmãos, né? Que pena que o testemunho de Maria como serva, como uma mulher que amava a Deus, por isso que hoje ela está no paraíso, essa mulher que mostra, que a Bíblia mostra de maneira simples e verdadeira, muitos não conhecem, né? Mas conhece uma Maria distorcida, não é mesmo? Mas louvado seja o Senhor, né? O exemplo de Maria para nós é de uma serva, né? E que seja cumprido em nossas vidas, né? Segundo a vontade de Deus, amém? Como Maria falou também. Louvado seja o Senhor, amados. Vamos abrir agora, irmãos, a nossa Bíblia em João 1:1. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. João 1 diz assim: Sim. No princípio era o Verbo, e Sim. o Verbo estava com Deus, Aleluia. e o Verbo era Deus. Sim. Ó Amém. Senhor Jesus. Tem um pontinho? A palavra de Deus já existia e estava com Deus. Amém. Esse versículo de João é rico, porque no original grego diz, no princípio, diz que a palavra se fez carne. Não, então, no princípio era a palavra. Perdão, irmãos. Estou me embananando aqui. Vamos desembananar agora, tá? Diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Quem é essa palavra? Jesus. Amém? E é rico porque essa palavra, que é Jesus, estava desde o princípio. Com quem? Com Deus. Amém? Mostrando, irmãos, que
Essa palavra, ela era o próprio Deus. Por isso que nós precisamos estar amando dia após dia ainda mais a palavra. Não é mesmo? Por quê? Porque a palavra é o próprio Senhor. E quanto mais amamos a palavra, amamos o Senhor. Senhor Jesus. E a gente sabe, amados, que no princípio, lá em Gênesis, a gente vê que, a gente se lemos Gênesis logo no início, a gente sabe que tudo no início foi feito através da palavra. Deus falava e tudo vinha à existência. Não foi assim? Exatamente. Primeiro, ele foi criando ali, né? Formando, criou a luz, já foi? Depois criou, formou o firmamento da terra. Depois, a criação, né? Aí teve os luzeiros. Então, cada item desse, irmão, se nós formos ver, ele falava e tudo vinha à existência. Então, a palavra, irmãos, é o poder de Deus. Que poder o Senhor tem na palavra? E essa palavra hoje está disponível para nós. Por isso que nós precisamos desfrutar, irmãos, dessa palavra mais e mais. Você que faz a leitura da Bíblia, irmãos, amém, aleluia. Lê também o alimento diário, amém, aleluia. Mas leia também outros livros. Nós temos vários livros. Nós temos vários livros. Então, se abasteça mais da palavra de Deus. Se fortaleça mais. Se aprofunde no seu conhecimento da palavra, por meio dos livros espirituais também, amém? Quero lhe encorajar nessa questão. Nesse período agora, que estamos mais em casa, graças ao Senhor, eu e a Cleide, né, a Fá, a gente tem lido bastante, né? Elas têm desfrutado bastante, irmãos. Como eu estou feliz, viu? Aleluia! A palavra precisa penetrar nos ouvidos e o coração. E o que é rico nessa palavra, olha como a palavra ela tem infinitos usos, né? Ela é fantástica a palavra. Essa palavra é rica porque um dia eu e você estávamos vivendo a nossa vida, né? De pecado, sem Deus, destinados ao lago de fogo, não é assim? Mas alguém chegou, irmãos, e pegou essa palavra para nós, amém? Graças ao Senhor por isso. E essa palavra, irmãos, o primeiro lugar que ela penetra, que ela entra, é o nosso ouvido, não é assim? A gente ouve. E quando nós temos a Bíblia fala coração, só que esse coração que a Bíblia fala, não é o coração, essa bomba aqui de bombear o sangue do nosso corpo, não é essa. É o coração psicológico. E esse coração psicológico ele é formado de 4 partes. Ele é formado da mente, vontade e emoção, que é a alma humana, mais a consciência, é uma parte do espírito. Senhor Jesus. Então, quando a palavra penetra em nossos ouvidos, ela chega até o coração. Amém? E quando chega até o coração, irmãos, a primeira parte, que é a parte líder, que recebe é a mente. Por isso, amados, que ao pregar o evangelho para alguém, a gente precisa estar orando. E orando antes, orando depois que pregamos o evangelho. Sabe por quê? Porque a palavra, depois da mente, a mente precisa compreender aquela palavra. Tá certo? E quando a mente compreende, irmãos, oh, Senhor Jesus, a emoção, que é outra parte do coração, ela se alegra. Amém? Ela fica alegre com aquela palavra, com aquela boa nova que ela ouviu ali e que ela entendeu. E, irmãos, e a vontade passa a querer buscar Deus, passa a querer conhecer, a querer conhecer a Bíblia, a querer conhecer o plano de Deus. Olha como isso é maravilhoso. Por isso, amados, vamos orar pelas pessoas, para aquelas que a gente tem mandado mensagens bíblicas para ela, tem falado do Senhor, para que o Senhor trabalhe desde já em seu coração, amém? Para que ela possa ser uma terra preparada para receber a palavra. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Dessa forma, vamos frutificar mais e mais, amados. Amém? Aleluia. A palavra precisa de profeta como porta-voz. Oi? A palavra precisa de profeta como porta-voz. Amém. Essa palavra que foi pregada um dia para nós, ela agora precisa também de profetas.
E quem são esses profetas? Para continuar levando essa palavra adiante. Porque a palavra, irmão, que eu recebi, amém, que maravilha, tem transformado minha vida. Mas agora ela vai ficar agora retida em mim? Não pode. Ela agora tem que passar para outras pessoas. Tá certo? Quando ela passa para outras pessoas, essas outras pessoas agora vão virar o quê? Profetas também. E elas vão passar para outras pessoas. Já pensou se a palavra tivesse ficado retida lá em Jerusalém, onde deu início à primeira igreja? Irmãos, coitado de nós. Mas graças ao Senhor, né? O Senhor não permitiu que isso acontecesse. Pelo contrário, houve aquela perseguição, né? Onde a igreja foi perseguida, né? E os muitos grãos, né, foram semeados em várias regiões naquela época, e várias igrejas surgiram ali. Por isso, amados, não podemos guardar as preciosidades que temos, né? Que são preciosas demais para só nós desfrutarmos delas, amém? Ó Senhor Jesus, aleluia, amado. Vamos avançar, tá? O profeta não fala nada de si. E esse ponto é muito rico, tá? Um profeta, ele não faz a sua vontade. Ele não fala o que quer. Veja o Senhor Jesus. Ele veio à terra, irmãos, e ele em diversas vezes, ele sempre disse que ele não fazia a sua vontade, não é mesmo? Ele nem mesmo falava o que queria. O Senhor Jesus, ele era muito obediente ao Pai. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, que nós, como esses profetas de hoje, também falamos o que queremos, não. Nós somos espécie de um canal, né? Um canal para o Senhor falar aqui a sua palavra e sair do outro lado. E pessoas aqui serem salvas, serem ganhas por ele, ganhas por essa palavra. Por isso que nós hoje, Paulo fala lá em Romano, nós somos vasos de bênção para levar essas boas novas às pessoas. Ó Senhor Jesus, lembre-se, você é um profeta de Deus, mas não fala o que quer, fala o que Deus lhe manda, o que Deus lhe ordena, amém? Louvado seja o Senhor, amados. Por isso nós temos um Espírito em nós, e esse Espírito é onde Deus está hoje, e ele fica ali dando as coordenadas, né? Eduardo, fale isso, Eduardo, fala agora aquilo, a necessidade daquela pessoa agora é isso, Eduardo, fale. Que maravilhoso é isso, irmão. Ele fica nos guiando do nosso interior. Ó Senhor Jesus, que Deus maravilhoso, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Vamos avançar? O profeta, como se conhece um profeta? Ó Senhor, creio que está me dizendo outro ponto aqui, é rico, outro item. E como se conhece um verdadeiro profeta de Deus? É simples, não é? Eu lembro que antes de nós rompermos já a barreira dos 2000 anos, estava 1999, já dezembro, e muita gente com medo que o mundo ia se acabar, né? Ó Senhor Jesus. E eu lembro que muita gente nessa época estava indo para as lojas fazer contas, né? Débitos, porque o mundo ia se acabar, ninguém ia comprar, ninguém ia pagar mesmo, não é mesmo? Amados, que pena, né? Eu lembro que já naquela época, né? Eu já reunia. E quem reúne, irmãos, está blindado, sabia? Nós tínhamos a certeza e a convicção de que Deus ia voltar ali. Deus não faz nada sem falar para os seus servos. Sabia disso? É verdade. E nós sabíamos que o mundo não tinha nada de se acabar, irmão. Deus não ia voltar coisa nenhuma. Irmãos, e quando deu o primeiro dia de janeiro, dia 1º, continuou normal. Deu dia 2, dia 3, dia 4. E, irmão, teve pessoas que ficaram muito endividadas. Problemão para elas. Então, irmão, nós precisamos ver que Deus conta conosco. E ele fala tudo o que tem para fazer. Por isso que, quão maravilhoso é servir a Deus, não é mesmo? Senhor Jesus, graças ao Senhor por isso. Vamos abrir agora, irmãos, em Salmos 37, Amém. Versículo 4 ao 5. Aleluia. Salmos 37, 4 e 5, amém? Acompanhe aí conosco, tá? Invocando, que você achar rapidinho na Bíblia, tá? Salmos coladinho a provérbio, tá? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Salmo 37, o 4 ao 5 diz assim, irmãos. Sim. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Compreende, irmão? Jesus não buscava fama ou glória
Logo que fazia seus milagres. Sim. Não, nesse não. É crer, obedecer e confiar. Sim. Esse versículo é rico porque mostra para nós, todos nós já cremos, não é mesmo? Graças ao Senhor por isso. E o que é rico é que agora, já que cremos no Senhor, precisamos agora fazer o que, amados? Fazer o que, Cleide? Obedecer e confiar. Obedecer, amados. Segundo passo é obedecer. Tem um primo meu que disse que é mais fácil aprender o ABCD do que o obedecer, né? E obedecer só é 3 letrinhas, né? O O, o B, não, são 4 letras também, o O, o B, o D e o C, né? E o ABCD são 4 também. Então é mais fácil aprender o ABCD do que o obedecer. Irmãos, mas é algo que nós, hoje, filhos de Deus, cristãos, profetas do Senhor, ministros da nova aliança, precisamos estar fazendo dia após dia. Amém? Obedecer nas mínimas coisas, né? A gente viu o quanto, se você ler Filipenses 2, você vai ver ali o quanto o Senhor foi obediente, irmãos, ao Pai. Não é mesmo? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, lá o versículo fala para nós. Então nós hoje precisamos ser esses filhos agora também obedientes ao Senhor. Amém? A obediência é o caminho da bênção, sabia? E depois de obedecer, nós temos que, Cleide? Confiar. Quem obedece no Senhor, irmãos, depois o outro passo é confiar, porque você passa a conhecer o Senhor. Você obedece ao Senhor de muito bem, meu filho. Que bom você ter obedecido. Aí fala umas coisas para ele, né? Você vai obedecendo e você passa a conhecer mais o Senhor. E aí a sua confiança no Senhor, a sua fé vai aumentando, irmão. Que maravilha isso. Ó Senhor Jesus, nosso Deus é maravilhoso, amados. Hebreus 5. Vamos ler agora Hebreus 5? Versículos 8 a 9. Hebreus 5, versículo 8 e 9, amém? Senhor Jesus. Aleluia. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sim. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sim. Senhor Aleluia. Jesus. Você viu aí? Então, obedecer, irmãos, é algo que Deus ama em seus filhos, né? Já pensou um menino desobediente? Quando eu estou num lugar que eu vejo uma criança desobediente, eu espero a queda, irmãos. A mãe fica, menino, pare. O pai, ei, rapaz, pare aí. Ei, mulher, faz o menino parar. O menino correndo, desobediente, pulando. Quando pensa que não, o chororô. A queda cai. Por quê? Desobedecendo aos pais, irmão. Pode não. É um dos mandamentos da Bíblia, né? É um dos mandamentos com promessa. É honrar pai e mãe. Então, irmãos, se a gente honrar o pai e a mãe aqui na terra, no nosso viver diário, que o honrar está incluído várias coisas, não é mesmo? Uma delas é obedecer. Os nossos dias serão longínquos na terra, serão prolongados na terra, irmãos. Cheios de bênção. Louvado seja o Senhor, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Jesus não buscava fama ou glória para si. E o que é rico é que Jesus... Mateus. Vai ler Mateus. Lê logo Mateus. Que ele vai ler Mateus, esse texto vai mostrar para nós que o Senhor não buscava fama nem glória, irmãos. Pelo contrário, né? Quando ele fazia esses milagres, ele dava um jeito de se retirar ali. É rico isso. Vamos lá, Cleide. Mateus 14, Sim. versículo 22 ao 23. Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aleluia. E despedidas as multidões, Sim. subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Amém. Você vê, ele tinha feito os milagres ali da multiplicação, né? Antecipadamente já tem curado pessoas ali. Mesmo assim, irmãos, qual era dele, né? Se fosse talvez uma pessoa hoje comum, hoje do mundo, teria ficado lá, irmãos, para as pessoas começarem a adorá-lo, não é assim? Jesus não. Mas agora Jesus, irmão, se retirou, foi para um monte orar, agradecer ao Pai por tudo aqueles milagres que tinha acontecido. Ó Senhor Jesus, ele sabia que toda honra, irmão,
toda a glória não era para ele, mas era para o Pai. Irmãos, tudo que fizermos hoje, na pregação do Evangelho, nas revelações que tivemos, não vamos achar que isso veio de nós, não é mesmo? Mas veio do Senhor. Toda a honra, toda a glória é dele, Senhor Jesus. Às vezes a gente ora por alguém, não é? E aquela pessoa é curado, a gente já começa, né? Ficar com um papo maior do que o do Peru, né? Achar que a gente é aquele que realizou aquilo. Nada disso, amados. Foi Deus, foi o Senhor. Ai de nós ser o Senhor. A gente daqui a pouco vai ler um versículo lá de João 15, que mostra para nós que nós não somos nada, nós não podemos nada se não for o Senhor em nós. Amém? Senhor Jesus. As experiências de Pedro. Amém. Tem versículo? Tem Mateus Amém. 17. Vamos ler Mateus 17, tá, amados? Ó Senhor Jesus, do 24 ao 27. Amém. Mateus 17, do 24 ao 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, Sim. dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Sim. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Nossa, Sim, Jesus. respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Sim. Dos seus filhos ou dos estranhos? Sim. Respondendo Pedro: Oh, dos Senhor estranhos. Jesus. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Sim. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança Sim. o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, Oh, Senhor acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim. Aí depois tem que ele negou 3 vezes. Você quer ler logo? Não, isso aí Não? que vai falar. Ah, E o monte da transfiguração, as 3 tendas. tá. Qual o ponto aí? As experiências de Pedro. Ah, nesse texto aí, tá? Que Pedro disse que o Senhor pagava imposto, mostra para nós o quê? Que Pedro, irmãos, ele era o maior e melhor representante nosso, né? Nós às vezes falamos sem pensar, às vezes agimos sem pensar, agimos sem consultar o Senhor. Pedro era assim. É tanto que Pedro estava lá, o soldado chegou: Ei aí, o Senhor paga imposto? Paga. Mas quem já viu o filho do rei pagar imposto, irmão? Né? Mas veja bem, o que é rico é que o Senhor, para não causar, né, escândalo, pediu que Pedro fosse até o mar, lançasse um anzol e o primeiro peixe que ele pegasse, né, na boca dele ia ter o imposto dele de Pedro, não é isso? Então, irmãos, Pedro era afoito, né? Muito afoito, né? Nos dias de hoje ele ia ser chamado de afoito também. Mas, irmãos, ele amava o Senhor, né? A gente vai ver mais adiante que ele amava o Senhor, né? Então, ele era precipitado, alvoroçado, afoito, mas ele amava o Senhor, né? Senhor Jesus. Quer ler o texto? Mateus 17. Sim. Ó Senhor Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Sim. E foi transfigurado diante deles. Sim. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas Sim. vestes tornaram-se Aleluia. brancas como a luz. Sim. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Sim. Se queres, farei aqui 3 tendas. Sim. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Nossa, Jesus. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mais uma vez, Pedro se precipitou, não é mesmo? Pedro, quando se deparou com Moisés, irmãos, para os israelitas, judeu como Pedro era, ver Moisés, irmão, Moisés foi aquele que libertou o povo, né, do cativeiro egípcio. Foi aquele que desceu do Sinai com as tábuas ali, os mandamentos, né? Então para Pedro foi um impacto tremendo. Viu Elias ali, irmão. Elias era a representação ali dos profetas, né? Então, irmão, quando Pedro se deparou com aqueles 2 homens ali, ele pensou logo em fazer tenda, né, para ele, né?
mas o Senhor o repreendeu, né? Deus o repreendeu, né? A ele ouvir, irmãos, o período da lei já passou, amém? Não podemos nos dias de hoje estar guardando a lei, nós vivemos pela graça hoje, amém? E também a era dos profetas da antiga aliança já passaram também. Nós somos aqueles profetas, irmão, da nova aliança, amém? O ministério agora é da nova aliança, ministério de amor, ministério que ama as pessoas incondicionalmente, amém? Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler, irmãos, Mateus 26, a partir do capítulo 32. Ó Senhor Jesus. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Sim. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha só, Pedro. Replicou-lhe Jesus. Nossa, Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então a gente vê novamente, né, o Pedro afoito, né? O Pedro que não dependia de Deus de forma alguma, né? Era precipitado. E mais uma vez, irmãos, ele estava a ponto de morrer. Se assim ali, é para morrer pelo Senhor, eu morro. Irmãos, o Senhor falou que naquela mesma noite ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Isso aconteceu? Aconteceu, claro, né? Mas louvado seja o Senhor, né? O Senhor, a gente vai ver que Pedro depois é resgatado pelo Senhor, amém? Senhor Jesus. Agora o direito de primogenitura termina. Termina, né? Pronto. Lá em Marcos mostra que depois de sua ressurreição, os discípulos veem ali, o Senhor aparece, né? E o anjo diz assim, diz aos discípulos e a Pedro, fala para as mulheres, né? Então Pedro foi incluído, irmãos, ali. Diz aos discípulos e a Pedro. Esse texto só tem Marcos, a gente sabe que Marcos foi escrito por Marcos, mas é citado por Pedro. Foi algo que marcou a vida de Pedro, amém? E nessa semana passada, a gente viu muito sobre a primogenitura. Só para finalizar, irmãos, a gente sabe que Abraão, antes de ter o seu filho Isaac, que foi o filho da promessa, ele teve outro filho, né? Ismael. E a gente sabe, irmãos, o problemão que causou Ismael na época, né? Depois disso, o Senhor concedeu Isaac, né? Que era o filho da promessa, né? Dele de Sara, né? Não era dele de uma concubina qualquer, não, era dele de Sara. A promessa foi bem clara. E o que é rico é que o menino nasceu, né? E quando chegou na época, irmãos, da partilha ali, das bênçãos e dos bens, irmãos, ele deu presentes aos outros filhos. Não é mesmo? Ele tinha mais filhos, né? Com outras concubinas. Só que a Isaac, irmãos, ele deu tudo o que ele possuía. Porque era o primogênito. Por quê? Porque ele era o primogênito. Aos olhos de Deus, o primogênito não era Ismael, mas era Isaac. Amém? Por quê? Porque a promessa era para Isaac, o fruto, o filho descendente de Sara e de Abraão. Então, amados, a gente vê assim que, graças ao Senhor pela primogenitura, amém? Nós hoje temos nossa primogenitura e o mundo, dia a dia, irmão, coloca preço para comprar ela de nós, né? E graças ao Senhor, nós temos visto dia a dia a pontinha do iceberg, né? Nós temos visto dia a dia o que o Senhor tem guardado para nós, não é mesmo? O que o Senhor tem já prometido e tem revelado para nós. Por isso que o direito de primogenitura, irmão, nós não vendemos por preço algum. Amém? Louvado seja o Senhor. Que os irmãos possam desfrutar dessa palavra, tá? E que os irmãos possam compartilhar entre si e também no grupo da igreja, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.